Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Connect aqui, esse é o episódio número 5. Nesse episódio a gente vai falar de um tema bem relevante aqui, que é o papel do DPO. Né? DPO é uma figura que está aparecendo aí dentro dos hospitais. Para quem não conhece o Connect aqui é uma iniciativa, uma série de vídeos para quem pensa em trocar de sistema, mas não sabe por onde começar. E hoje eu tô com a Beatriz aqui, tudo bom, Bia? Oi, Rafa, tudo bem? Beleza. E ela é responsável de compliance aqui na empresa e uma das pessoas mais envolvidas aí nesse universo do DPO. Então vamos lá, para quem não conhece, o que é um DPO? Bom, Rafa, o DPO, Data Protection Officer ou encarregado de dados, ele é responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com a LGPD e os regulamentos de proteção de dados. Ele também é responsável por disseminar a cultura da proteção de dados dentro da instituição. A LGPD dispõe que ele vai servir como uma ponte entre o titular dos dados, as empresas e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, e essa agência é um órgão que ele vai fiscalizar se a LGPD está sendo cumprida no Brasil. Ah, legal. Então, eu imagino que, bom, é uma posição nova dentro dos hospitais, né? Dentro das empresas em geral, né? Mas a gente está falando aqui com o pessoal da área hospitalar, então eu imagino que tenham muitas dúvidas sobre o que faz um DPO. Então, qual é o papel do DPO? Bom, a LGPD, ela descreve algumas funções do DPO, mas a gente não pode se ater apenas a essas disposições que ela dá pra gente. Claro. Dentre as funções, a gente pode citar receber as comunicações da Agência Nacional de Proteção de Dados e os titulares de dados, e assim a gente prestar os esclarecimentos, né, que são devidos, e também conscientizar e orientar a empresa sobre as melhores práticas que elas podem ter a questão de privacidade e proteção de dados. Ah, legal. Eu imagino que também não seja fácil ser um DPO, não, né? Com certeza. Então ele tem muitos desafios aí, Sim. Até porque o ambiente hospitalar, o ambiente das empresas estão muito mais conectados hoje, né? Sim. E pegando esse gancho aí, né? Quais são os desafios de um DPO hoje? Bom, um dos principais desafios é a gente fazer as empresas entenderem a importância de se ter um DPO e a importância da proteção e da privacidade de dados. E mais ainda, a gente monitorar constantemente. O DPO ele tem que monitorar constantemente os dados, o que está acontecendo, para tentar mitigar os riscos e evitar que aconteça um incidente de dados. Mas isso não é garantia 100%. Mesmo com todos o trabalho fazendo para a gente conseguir mitigar os riscos, pode ser que ocorra um incidente. Então o DPO ele ainda tem que, depois que ocorrer esse incidente, tratar da melhor forma possível em conformidade com a LGPD. Ah, legal. Também é interessante, né? A LGPD ela ganhou muita notoriedade porque, de fato, é necessária, né? Ela realmente regulamenta o uso de dados ali pelas empresas, enfim. Mas ela também cria uma série de obrigações com multas para quem quem descumpre, né? Multas altíssimas. Exatamente. Ela ficou famosa por ter multas altíssimas, né? E numa das conversas com clientes, né, eu comecei a entender que, olha, essas multas elas são altíssimas para quem não aplica nenhum tipo de ação de LGPD, né? Então, assim, a gente sabe que para aqueles que têm uma governança, que trabalham, que se preocupam com aquilo, tem uma metodologia, uma política de segurança. Você tem a possibilidade de mitigar os riscos e tentar evitar ao máximo que esses incidentes de dados ocorram. Exatamente. E uma dúvida que apareceu nessas conversas com clientes assim, é o seguinte: poxa, mas eu preciso contratar um DPO? Ele tem que ser CLT? Eu posso contratar uma empresa terceira? Vamos lá, diz pra gente como que é. O DPO ele não precisa ser interno do hospital, tá? Então legal. Você pode ter uma consultoria, né, uma empresa terceira que faça isso. A única coisa que precisa é que essa pessoa, empresa que seja contratada, ela tenha as habilidades e o conhecimento necessário para ser um DPO. Então não precisa ser interno da empresa, você pode contratar uma consultoria, né? Seja uma pessoa, seja alguma empresa especializada, mas ela tem que ter o conhecimento necessário para ser um DPO, né? Ah, legal. Então, assim, a possibilidade de um hospital não ter DPO é o mais arriscado possível. O mais arriscado possível. E dentre esses riscos, tá? Vamos pensar, uma empresa hoje que transita dados, né, não tem um gestor de dados ali dentro, quais são os riscos que uma empresa como essa, né, no caso os hospitais que a gente está falando com eles aqui, podem correr? Bom, os hospitais lidam com
muitos dados sensíveis, e se você não tem um DPO para que ele possa elaborar esses processos e procedimentos, para que ele possa monitorar esses dados, o risco de você ter um incidente de dados é muito maior do que se você tiver um DPO ali fazendo, né, monitoração, tudo certinho. E além disso, depois, se acontecer por um acaso um incidente de dados, você não vai ter alguém especializado para poder tratar esses dados da melhor forma, para poder seguir os procedimentos da LGPD em relação a isso. Isso pode ocasionar as multas altíssimas e a perda de reputação da empresa também. Para um hospital, né, perder reputação é praticamente certeza, né? Além das multas, a perda da reputação. Do business deles, né? Então, e um ponto aí interessante, eu já conversei com alguns DPOs, né? Essas pessoas estão ficando mais frequentes aí nas conversas conosco e muitos deles apontam como uma das maiores dificuldades de se implementar as rotinas de um DPO é a falta de uma cultura de proteção de dados, né? Como você pensa uma cultura de proteção de dados? Na sua concepção, né? O que é uma cultura de proteção de dados e como uma empresa pode adotar uma cultura ou criar uma cultura de proteção de dados? Bom, a empresa ela pode sempre fazer o treinamento dos seus colaboradores, né? Incentivando a cultura da privacidade e da proteção de dados. É muito importante que a empresa tenha um DPO especializado para que ele possa fazer a avaliação dos riscos, fazer a mitigação dos riscos e também auditorias constantes para sempre estar monitorando ali, né? Ver se está tudo certo e também ter processos e procedimentos para que a empresa e os colaboradores possam seguir. Legal. Falando de colaboradores, né? Falando aqui na Hourline, eu sou um colaborador da Hourline, né? Você também, e nós somos impactados diretamente pelas ações, né? Que compliance e os setores que cuidam dessa parte de proteção de dados aqui regulam, né? Internamente. Pensando nisso, né? Como que o DPO impacta em outras equipes? Bom, o DPO ele vai ser um apoio, né, um ponto focal relacionado à LGPD, privacidade e proteção de dados dentro da empresa. Então, qualquer questão que você tenha, tanto dos nossos clientes também, que perguntem sobre alguma parte da LGPD, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Então, o DPO ele vai ser ali o ponto focal de todas as outras áreas e, além disso, ele vai implementar a questão da privacidade e da proteção de dados dentro dos processos da empresa, já existentes ou até criando novos processos que estejam em conformidade. Perfeito. É uma leitura meio que... não é uma leitura só de uma pessoa, né, de um setor isolado. Todo o entorno do DPO ali, ou seja, toda a empresa, todos os setores e equipes, eles são impactados. E né? É uma coisa muito nova, né? Então surgem dúvidas, o DPO ele vai ser ali o ponto focal que você pode tirar suas dúvidas em relação a isso. Você falou, um hospital trabalha com muitos dados sensíveis, né? Isso. Para quem nunca ouviu esse termo, tá? Dados sensíveis são aqueles dados que a gente possa expor uma pessoa, um dado que ele não consentiu. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu documento, né, o meu e-mail, o meu telefone, algo que deu meu endereço, enfim. Eu tenho que consentir que eu estou dando aquilo para um fim específico. Isso. Né? Então, isso daí é um ponto inicial. Né? E com relação a todos esses processos de tratamento de dados, né, de configuração ali de dados sensíveis, como que um hospital que quer hoje tratar muito bem essa parte de dados, né, como que o sistema pode ajudar esse hospital? Então, por exemplo, melhorando um pouco minha pergunta, né, quando eu implanto o sistema, eu estou colocando um monte de rotinas de segurança para tratar esses dados, o endereço do paciente, o tratamento dele, né, o CID dele, que é o Cadastro Internacional de Doenças, que coloca ali, né, em pauta qual é o tipo de tratamento que ele vai ser submetido, enfim, entre outros dados sensíveis até que extrapolam os dados cadastrais, né? E nesse ponto de vista, né, como que você vê que um sistema consegue ajudar tanto o DPO quanto as equipes que ele impacta? Bom, o sistema ele pode fornecer alguns recursos de proteção e gerenciamento desses dados. Então, eles podem fornecer questões de criptografia, de monitoração de acesso desses dados. Então, a gente consegue, por exemplo, limitar quem vai ter acesso aos dados sensíveis, só para aquelas pessoas que realmente precisam daquele acesso, monitorar quem acessou os dados. Então, permite ao DPO você fazer uma contenção ali do que está acontecendo, de quem vai ter acesso a esses dados, de quem acessou os dados. Ele auxilia bastante. Uma governança, na verdade. Uma governança, né? Isso. Porque, por exemplo, é inerente ao trabalho. Você tem um controle, né, do que está acontecendo ali, quem pode acessar, quem acessou e tudo mais. Exato, é inerente ao próprio trabalho de um hospital, de um médico, acessar dados sensíveis do paciente. Sim. Eu preciso saber
quem é aquele paciente, idade, enfim. Mas a gente também pode limitar para as pessoas só que realmente precisam daquela informação. Exatamente. Qual é o perfil que pode utilizar, né? Isso. E deixar bem claro também, né, para o paciente para que aqueles dados são usados, né, são utilizados. Legal. Agora vamos falar um pouquinho do DPO em si, né? Pensando em carreira. Olha, quem está nos ouvindo, viu uma oportunidade legal, se interessou pelo tema, gostou, viu um greenfield ali, um mercado aberto ali para ele poder trabalhar, né? Quero virar um DPO, né? Qual é o melhor caminho? Bom, para você ser DPO, você não precisa ter uma certificação ou uma formação específica em DPO. Você precisa ter o conhecimento e especialização necessárias, mas não necessariamente você precisa ter uma formação nisso. Mas não é obrigatório, mas é muito importante que você se mantenha sempre atualizado, tanto com a mudança da legislação, né, que ela acontece praticamente todos os anos, né, você tem aí uma mudança importante, e também sobre as novas tecnologias. Então não é obrigatório que você tenha uma formação, mas é muito importante que você se mantenha sempre atualizado, que faça certificações, cursos, para poder exercer o cargo de DPO. Legal. Até porque as mudanças regulatórias são praticamente diárias aí, né? Sim. Na verdade, o que acontece? A nossa forma de se comunicar vem mudando, né? A forma da gente compartilhar nosso conteúdo vem mudando, a forma da gente atender o nosso paciente, né? Pensando como hospital, mudou completamente, né? E tá tudo muito conectado, né? Então, estar muito conectado tem seus benefícios, mas também vem as suas obrigações ali, e o tratamento de dados é uma delas, né? Então, pessoal, acompanhar bastante mudanças regulatórias faz parte do papel de um DPO e do gestor hospitalar aí que está pensando em montar um setor de compliance, colocar um DPO dentro da sua operação. Você também tem que estar ligado nessas mudanças regulatórias, porque vai ser bem importante. E para finalizar, uma perguntinha assim que é uma pergunta aberta, tá? Mas é uma pergunta que faz muito sentido para o momento que a gente vive, né? O momento onde a gente está, como eu disse aqui, muito conectado, e os hospitais, obviamente, têm receios, né, em adotar soluções tecnológicas que não sejam seguras, enfim. Como você enxerga o futuro do DPO pensando na área hospitalar especificamente? Bom, a gente tem um avanço da tecnologia, né? Principalmente na área hospitalar, a gente tem aí implantação até de inteligência artificial já na área da saúde. Ótimo. Então a gente tem que cada vez mais se preocupar com essa proteção de dados. Cada vez mais é feito o tratamento de dados sensíveis, principalmente nos hospitais, né? Então ter um DPO vai fazer, como eu já disse anteriormente, o DPO ele tem que estar sempre atualizado, tanto na legislação quanto nas novas tecnologias. Então o hospital ter um DPO vai ajudar ele a manter a LGPD sempre em dia, evitar os incidentes de dados, porque como a gente já falou, pode ser que aconteça, mas com o DPO isso vai diminuir o risco muito mais, porque ele vai elaborar os procedimentos, ele vai fazer monitorações, ele vai fazer auditorias, mas é essencial para que o hospital consiga fazer a regulação dessa proteção de dados de privacidade sem que tenha um problema maior em questão das multas, né, ou da perda de reputação, como a gente já disse. Até porque eu enxergo ele também como um impulsionador de novas tecnologias dentro da instituição, né? Para você engajar usuários a usarem uma tecnologia, a primeira coisa que tem que falar é que ela é segura. Sim, com provar que ela é segura. E ela tem que ser segura, né? Exatamente. Tem que provar que ela seja segura. E tendo um setor responsável por isso, uma pessoa que é responsável por isso, passa mais segurança para quem utiliza aqueles dados, né? Com certeza. Então, Beatriz, queria demais agradecer você, tudo que você colocou pra gente que foi essencial aí para quem pensa em implantar sistema, mas também implantar sistema com segurança e adotar as melhores práticas de mercado em termos de segurança de dados. E o DPO ele veio realmente para ficar, pessoal, tá bom? Beatriz, muito obrigado. Obrigada, Rafa. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Esse foi o episódio 5, tá? Eu vou deixar aqui o nosso e-mail. Quem quiser nos contactar, mandar suas dúvidas, sugerir pautas, fiquem à vontade e espero revê-los em breve. Um abraço.